Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de Sociologia sobre a contracultura. Meu nome é Laila e vamos lá. Primeiramente, a contracultura foi um movimento social, tá, que aconteceu entre as décadas de 60 e 70, né, 1960 e 1970. É um movimento social que tem como lema, né, contestar, né, criticar a moral que estava vigendo naquela época. E eles têm também a ideia de uma consciência de crítica, né, sempre muito forte. É um movimento muito legal, que eu particularmente gosto muito. E que, assim, tenta questionar toda a cultura que está sendo trabalhada naquela época, né? E é um movimento feito muito por jovens. Então, a gente vai ter um ativismo jovem muito forte. E isso a gente vai perceber que acontece devido a várias questões. Em primeiro lugar, a gente tem que saber mais ou menos quais são essas características da contracultura, né? A contracultura, por ser um movimento que está tentando questionar toda uma cultura que está presente ali, né? Que está operando ali naquela época, então ela vai questionar vários aspectos daquela sociedade, né? O movimento de contracultura acontece principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas a gente vai ver que tem casos também em outros países, incluindo o Brasil, né? O Brasil, a gente vai ter lá a Tropicália como um movimento de contracultura muito forte, e é um movimento que abarca política, arte e comportamento social. Então, tem várias questões que envolvem várias facetas da sociedade. Então, um dos lemas da contracultura, né, é a ideia da luta pela paz, né, o paz e amor e tal, no movimento hippie. E isso está acontecendo muito devido à Guerra do Vietnã, que vai ser um dos motivos assim, que vão levar, né, os jovens dos Estados Unidos a pedirem paz. A gente também vai ter um apelo pela vida comunitária muito forte. Então, assim, como a gente está no meio do século XX, né, 1960, as pessoas estavam muito ali preocupadas com a vida, muito na família, né, em uma família ideal, em um projeto de sociedade que a contracultura não vai meio que concordar. Então eles vão falar assim, não vamos ficar só com essas famílias nucleares, não, que é pai, mãe, avô, avó, filhos, não. Vamos falar de uma vida comunitária, que todo mundo pode viver junto, todo mundo pode ser amigo de todo mundo pode se ajudar. Então a ideia da vida comunitária está muito ligada a isso. Também vamos ter um anticonsumismo muito forte, né? Com as revoluções industriais, a gente vai ter um apelo pelo consumo muito grande, né? Porque o sistema capitalista é um sistema que requer que as pessoas tenham cada vez mais o consumo das coisas. Então, para poder vender, eu tenho que ter sempre alguém consumindo. E a contracultura vai contra esse sistema econômico também. Então, ela não é só política, cultural, artística, mas também é um contestamento da economia da época. Aqui também a gente vai ter um grande apelo pelo vegetarianismo, né? Hoje em dia a gente está tendo uma volta do vegetarianismo muito forte, mas o movimento de contracultura vai ser meio que o início dessa ideia de que a gente não precisa de matar animais, comer animais para poder viver bem. A gente também vai ter uma valorização da natureza, né? E essa valorização vai ser muito influenciada e vai influenciar muito a ideia do vegetarianismo. E também aqui na contracultura, aqui nos anos 60, a gente começa o ativismo da comunidade LGBT, né? De querendo se afirmar sobre a liberdade sexual, a liberdade amorosa, dos relacionamentos, e o movimento de contracultura vai vir para começar essa luta política da comunidade LGBT, assim como a luta política feminista também é muito expressiva durante essa época e durante os protestos e as ondas de manifestação na contracultura nos anos 60 e 70.
tá? E a ideia também de respeito às minorias raciais e culturais. Isso aqui é bem interessante. A gente vai ter um movimento chamado Panteras Negras nos Estados Unidos, que vai também lutar para o fim do apartheid social, né? A gente também vai ter lá na África do Sul. Então, todos esses movimentos vão ser influenciados pela contracultura, por essa ideia de contestar, de criticar, de procurar, né? Sempre rever os princípios morais que sustentam essa sociedade, que é muitas vezes machista, etnocêntrica, racista e preconceituosa. Então, gente, para a gente entender por que a gente tem esse movimento de contracultura, né, nessa época, é bom a gente perceber o contexto histórico que está se enquadrando. Primeiramente, os anos 60, 70, né, são a geração pós-guerra, porque a geração que viveu a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né, acaba em 45, então a geração que são os filhos de quem viveu a guerra, né, são justamente a geração de 60. E o fim da guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, ela vai ser um marco muito expressivo na forma com que as pessoas elas estão vendo o mundo. Então, as pessoas elas estão meio que com medo de ter uma nova guerra, devido também à Guerra Fria que está existindo ali entre os Estados Unidos e a União Soviética. E estão meio que sem saber como agir o mundo, né? Como se expressar o mundo. As pessoas já fizeram tão mal, né? A humanidade já fez tão mal uma pela outra, então por que a gente tem que se expressar sempre em guerra, sempre em conflito? E a ideia de uma geração que veio depois da Segunda Guerra, na verdade, é uma geração que está muito preocupada com essa ideia, né? E que está vivendo a Guerra Fria, está vivendo a ideia de que o mundo pode acabar. Isso é algo muito importante, gente, que vai marcar muito o século XX como um todo, né? A ideia de que a União Soviética e os Estados Unidos eles podem entrar em guerra a qualquer momento, que eles têm ogivas nucleares que podem destruir o mundo, isso vai gerar uma tensão que as pessoas vão ficar perguntando para que eu preciso disso, né? Por que tem que ser assim? E vai gerar também uma falta de norte, né? Uma falta de perspectiva sobre o futuro. Eu não sei se o futuro existe, eu não sei se isso realmente vai se concretizar. Eu não sei o que eu faço da minha vida. Eu não sei para que eu estudar, para que eu trabalhar, se o mundo pode acabar a qualquer momento por guerra, por violência e tal. E aí, gente, a gente vai ter também um marco muito importante, principalmente nos Estados Unidos, que é a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã foi a primeira guerra que foi televisionada. Então, é uma outra perspectiva. Você vê as imagens da guerra, você vê como a guerra está indo, como está acontecendo. Os Estados Unidos vai ter várias complicações nessa guerra. E aí, isso vai gerar todo um movimento anti-guerra do Vietnã, tá? Então, a Guerra do Vietnã vai ser um marco no movimento contra essa ideia de belicista, violenta, e que isso não traria nada. O que a contracultura está pedindo é paz e amor, né? E essa ideia de paz e amor é muito linda, mas também é um pouco utópica, né? Porque eles estão pedindo algo de uma transformação no mundo que talvez não exista, porque esse mundo... E a gente viu o que deu, né? Hoje em dia, a gente não está vivendo uma comunidade hippie. Mas muita gente viveu numa comunidade hippie, tá, gente? E assim, eu tenho certeza que foram muito felizes. A gente vai ter o movimento hippie como um movimento muito expressivo, símbolo desse movimento de contracultura, né? A ideia de faça amor, não faça dinheiro, né? Esse anticonsumismo, anticapitalismo. E também a ideia anti-guerra, né? Anti-violência. A gente não precisa ser violento, a gente pode viver bem sem precisar ser dessa forma. E aí, gente, eu amo essa ideia, né? Faça amor, não faça guerra. A gente não precisa se matar, a gente pode se amar também. E a gente vai ver que dentro da contracultura teve vários movimentos, né, políticos, sociais muito importantes e culturais. A gente vai ter lá o Festival de Woodstock, que foi um festival que teve 400.000 pessoas em 3 dias. E, tipo assim, foi super lindo. As pessoas se expressaram da maneira que queriam. As pessoas se viam de forma alegre e de forma compreensiva.
A gente vai ter o movimento feminista, como eu falei para vocês, que vai ter um boom lá em 68, assim como maio de 68, principalmente na França, com as greves, e os jovens apoiando os grevistas e reivindicando melhorias para os trabalhadores. Então, assim, vai ter todo um movimento nessa época. A década de 60 é uma década de que a gente pode sim mudar o mundo. Esse era o lema, né, assim, dos jovens dessa época. A gente pode mudar o mundo, a gente consegue mudar o mundo. E isso vai ser muito importante porque muitas das conquistas que nós temos hoje em dia, né, de direitos, foram conquistas que foram lutadas aqui. E não foi de forma violenta, foi de forma... É claro que teve violência e quando necessário, né, às vezes a gente tem que ter um ativismo mais forte, mas o mais interessante é que eles tentam e conseguem, né, ter alguns direitos que são garantidos até hoje, que não é preciso assim um armamento ou uma luta violenta para isso, né? Outro movimento muito legal, que é um movimento político e que foi muito assim marcante, né, na história, principalmente dos Estados Unidos, que é o movimento dos Panteras Negras, né, pela luta pela igualdade racial, pelo fim do racismo e da divisão cultural que existia ali, né, de existir um ambiente de negros e um ambiente de brancos, tá? Isso aqui tudo, gente, foi fruto dessa época linda, que as pessoas acreditavam que era possível mudar o mundo e que influenciou fortemente na forma com que as pessoas viam a cultura da sua época e como essa cultura pode ser transformada. Então, gente, é isso. Obrigada, tá? E até a próxima.